vídeo no canal Grandes Provocações dos anos 90 a 2000. Mas antes de começar o vídeo, confere a propaganda do Futebol Team. Futebol Team, um jogo de futebol online e nele você pode criar o próprio jogador com várias técnicas e maneiras. Mais do que um gerenciador de futebol, o Futebol Team é um lugar onde você pode fazer parte de um time composto por jogadores reais como você. O que está esperando para colocar o time em campo? Até rimou, hein? Provocações dos jogadores dos anos 90. Foi uma grande época, né, pessoal? Comparando com hoje, todos, né, que a gente passa aí na rua, a gente comenta, fala de futebol, todo mundo fala que hoje o futebol tá chato. Tá aberta aí a Era Romário, Campeonato Carioca. Por que você fala que tá aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado pro Túlio, pro Guga, pro Valdir, pro Leonardo. São os supostos vice-artilheiros do Campeonato Carioca. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí. É assim: ô lele, ô lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Tem saudade dessa época? É o que falta, né? O charme, né, do futebol brasileiro, principalmente o futebol carioca. Essa rivalidade sadia, né? Com o Bico, com o Romário, com o Valdir, com tantos outros atletas. Renato Gaúcho, né? Inclusive o Renato esse ano foi o campeão carioca de 95, ele foi coroado o Rei do Rio. Eu venci a artilharia do Romário com 27 gols, ele com 26. Enfim, ele fazia 3, eu fazia 4, ele fazia 4, ele fazia 5. E todo mundo ganhava com isso, né? O torcedor ia ao campo para ver essa provocação sadia. É o que falta hoje no futebol brasileiro. Foi uma época muito boa, né, pessoal? Foi uma época que os jogadores, eles se provocavam, eles até saíam do centro de treinamento para encontrar uns com os outros, para fazer provocação, brincadeira antes dos clássicos. As comemorações também tinha muita provocação entre os rivais. O carro do carrasco rubro-negro é rubro-negro. Coincidência, jura ele. E o que fazer numa chuvosa ressaca de Fla-Flu? Aí, galera, curar um baixinho. Tô a fim de ir comigo? Vamos nessa. Seco, sedento por mais gozações, Renato foi à praia atrás do baixinho. Só viu chuva, mais ninguém. Com essa chuva, com esse frio, o baixinho até dormindo. Vamos ver se ele tá na casa dele. Pronto, o endereço é esse. Só que não tem ninguém em casa. Renato não desiste. Falaram que o baixinho mora aqui, mas aqui também não está. A última alternativa, nadar. Se não... E em frente à sede do Flamengo, Renato encontrou um surpreso Fabinho. Fazendo o que aqui, pensou ele? O torcedor do Flamengo nem ligou pro Fabinho. Ele preferiu um autógrafo do Carrasco mesmo. Eu não gostei que ele fez ontem, mas tá bom. Renato não encontrou Romário, mas tem uma solução. Bom, minha sugestão é, galera, você decide. Você também, viu? Disque 0800 16 27 34. Devemos continuar procurando ou não? Você decide. Antes de seguir para as Laranjeiras, Renato assumiu a majestade e disse que a coroa de Rei do Rio já tem novo dono. Infelizmente, para os concorrentes, eles continuam sendo bons alunos. O mestre voltou. Pois é, o Renato procurou, mas só hoje de manhã é que a gente encontrou o Romário, aqui no departamento médico do Flamengo, onde ele passou toda a manhã fazendo um trabalho para se curar da lombalgia, umas dores nas costas que vem atrapalhando muito o jogo do Romário. Romário, o Renato disse que é dono da coroa de Rei do Rio, que não tem mais para você, te procurou para te gozar, não te achou. Realmente é dele a coroa? O Rio tá cheio de rei, né? Renato, Túlio e outros. Eu acho que o campeonato ainda não acabou, ainda falta muita coisa, e no final vai ver quem é que vai dar. Você decide. No Fluminense, o Renato Gaúcho, no Flamengo tinha o Romário e no Botafogo tinha o Túlio. Então era uma grande rivalidade entre eles se provocavam muito, tinha essa rivalidade,
entre eles aí, em questão de rivalidade entre torcida, entre jogadores. Os jogadores, eles era uma figura, era coisa de você olhar e o pessoal rir, a torcida se provocar. Era uma época que a torcida inflamava mesmo, os jogadores não tinham essa chatice que tem hoje. Férias, doces férias. Para muita gente, esses abençoados dias de prazer passam lentamente, preguiçosos, duram o verão inteiro. Entre as meninas de Ipanema e as frescas ondas do mar, famosos executivos marcam ponto no futevôlei. Depois que brigou com o Vasco, o animal, quem diria, virou rato de praia. O Eurico anunciou que vai suspender o seu contrato. Suspender não, rescindir. Tá ótimo. Pelo menos assim eu fico oficialmente sem emprego, né? Pior era da maneira que tava, com o contrato sem receber. Tá virando rato de praia. É, também de férias já, 45 dias, o tempo todo aqui na praia, fica um pouco mais fácil. Renato Gaúcho, coitado, enfrenta o mesmo dilema. Enquanto o Fluminense não paga o que lhe deve, ele passa os dias enfiado no seu escritório. O escritório sempre foi aqui. O problema é que o Edmundo está com o mesmo pensamento que eu. E eu acho que nós não estamos errados, porque eu praticamente trabalhei quase 2 anos sem receber. Eu só estou exigindo o meu salário, nada mais. Chega de trabalhar de graça. Agora eu pergunto, será que eu estou cometendo algum crime em querer receber pelo menos 50% da dívida? Não bastasse tamanha encrenca em tão curto espaço de areia, eis que surge o baixinho mais temido do planeta. Pronto, está formado o ataque dos indomáveis. E não é que eles estão mesmo pensando em jogar no mesmo time? Qual o brasileiro que não gostaria de ver o ataque do seu time formado por Edmundo, Renato Gaúcho e Romário? Pois é, os 3 formaram um time e estão treinando neste momento aqui na Praia do Leme para desafiar no dia 2 de fevereiro a seleção tricampeã mundial de beach soccer. Edmundo quer jogar no time de vocês, beach soccer, quer jogar no time dos amigos, ele já disse. Podem querer que eu jogue lá na seleção de beach soccer, eu só jogo se for no time dos amigos. Não, mas o Edmundo já estava convocado já desde antes e eu sabia que a resposta dele não seria outra. Ele sempre foi bem-vindo no meu time, tanto em pelado ou em qualquer coisa, e agora mais uma vez. De outro time, além de jogadores que já pararam de jogar, tem os ratos de praia, jogadores que praticamente foram criados na areia. Essa é a grande vantagem deles, né? Os ratos de praia, né? O pessoal que praticamente nasceu na areia, sabe jogar futebol de areia. Então, eles têm esse grande trunfo, enquanto nós não podemos colocar nenhum jogador de areia. Mas mesmo assim, só com profissionais, eu tenho certeza que vai ser um grande desafio, desde que eles aceitem, né? A não ser que eles pipoquem. Se eles estiverem pipocando, aí é outra história. Jogar contra japonês é mole. Quero ver jogar contra os rivais deles aqui do Brasil. Tá valendo alguma coisa? Uma aposta foi lançada? Se eles quiserem aposta, não vai ter problema algum. Desse lado, com certeza, a caixa forte. Mas os feras estão do lado de lá, aqui somos ferinhas. Tá bom, o Renato Edmundo chamando lá pra jogar. Valeu, vamos lá. Edmundo, o que foi, Edmundo? Quando você puder aí, a gente conversa. Não, vamos ver você jogar aí. Olhar. É difícil ver. Vem cá, ver esses 3 juntos, Edmundo, Romário e Renato, acho que só aqui mesmo na praia, né? Só aqui. E na noite? De manhã e tarde de noite. Os 3 juntos. Vamos ver vocês 3 aí então. 3 bagaços. Enquanto os 3 bagaços dão duro lá na areia, os torcedores aqui na terra ficam imaginando como seria um time que somasse tanto talento e malandragem. Tinha que ser o ataque do Mengão, os 3 logo juntos, logo pra acabar logo o campeonatão aí. Mas será que não ia dar muito problema os 3 juntos, não? Ia dar nada, ia fortalecer o Flamengão. Gosto mais do Renato Gaúcho. Legal porque acho que é com uma descontração, né, de vê-los aqui, eu fiquei vendo o Maracanã. E aí na areia, eles jogam mesmo ou é só no campo que eles jogam bola? Não sei. Sabe? Teu negócio também é prancha, é surf, não é nada de bola não. Surf, o negócio é surf, não ligo pra bola, por causa que o meu negócio é só beber água. Já chamou aí? Boa, negão. É o escritório, né? Mulher bonita, macho, shopping. Abraço. Então foi uma época muito valiosa no futebol. Esse ano de 95 foi muito marcante, né? Porque
O Botafogo era fortíssimo, né? Com aquele time que tinha o Gonçalves, tinha o Túlio, tinha grandes jogadores nesse time. E no Flamengo tinha Sávio, tinha Romário, tinha grandes jogadores nesse time, né? Tinha o Artisson começando a carreira. No Fluminense tinha o Renato Gaúcho, tinha o Vampeta. Então era um pega pra capar essa época. Essa época os jogadores mesmo se provocavam. Essa década também marcou também a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. 2 na soma dos resultados, 5-2 Corinthians, e o Palmeiras tem um jogador em campo, e o Casagrande, que sabe das coisas, dizia: se o Corinthians empatar, praticamente decide o campeonato. E fora isso, o Palmeiras está cansado, já está andando, o Evair está andando, o Oséias está andando, o Paulo Nunes está andando, já faz uns 10 minutos que está essa situação. Agora... Olha aí, vai fechar o tempo. Não podia ter feito isso o Edilson. Não podia ter feito isso, o Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi pra cima. Os jogadores do Palmeiras correm desesperados ali atrás do Edilson. Ficou feio. Era tudo que não podia acontecer. Era o Marcos, era tudo que não podia acontecer. A rivalidade tá no ar. Esse clima tá no ar. O Edilson fez o gol, pegou a bola. Que teve aquela decisão lá de 99 do Paulista, que o Edilson fez embaixadinha. E teve aquele quebra-pau todo. E também essa época marcou em questão das comemorações. As comemorações, o Paulo Nunes colocava a máscara da feiticeira. Paulo Nunes! 18 do primeiro tempo, uma jogadaça do Júnior. Fez tudo aqui pela esquerda. Presente de Papai Noel que Paulo Nunes dá para a torcida do Palmeiras. Ele trouxe o gorro do Noel ali por baixo do seu calção. Sabia, pressentia que ia fazer um gol. O Viola, ele comemorava imitando um porco. Volta, limpa na sua, limpa na gorduchinha, forte pro gol! Corinthians! Então, assim, as comemorações também marcavam muito, né, pessoal? Então, aquilo criava uma rivalidade, uma sincronia entre torcida, jogadores e estádio, que era extraordinária. E aquela época, os ingressos, os setores do campo, do estádio, era geral. Então, cabia mais de 100 mil pessoas. 2, 3 dias antes, a cidade parava, né, para comentar sobre esse jogo, debater esse jogo. Então, é muito diferente de hoje em dia. Então foi uma época assim de muita inflamação da torcida, de muita... Antigamente o pessoal sabia brincar um com o outro e levava tudo na esportiva. E isso é a graça do futebol. Isso é a graça do futebol. Não como hoje, que você põe uma camisa de time, você tem risco de perder a vida. Então hoje, antigamente não. Antigamente um zoava com o outro, um brincava com o outro, ia pro estádio com o outro, zoando. E essa época dos anos 90 marcou muito. Grandes craques no nosso futebol. E essa época marcou muito, principalmente nesse ano de 95 e ali, anos de 98 a 2000, na questão de Corinthians e Palmeiras ali, marcou muito essa rivalidade. E esse trio aí, Flamengo, Fluminense e Botafogo em 95. Foi uma década de muita rivalidade. Entre esses clubes, e os jogadores também era uma figura, né? Eles eram extremamente decisivos. O que eles falavam, o que eles faziam de piada, o que eles meio que zoavam o outro ali, que pilhavam o outro, eles chegavam no campo e faziam. Eles faziam e aconteciam, porque eram grandes craques, né? A gente tá falando de Renato Gaúcho, de Romário, de Túlio Maravilha. A gente está falando de Edilson, está falando de Paulo Nunes, estamos falando de Alex, então estamos falando de grandes craques dessa década, né, pessoal? Então,
Foi uma época de muito bom futebol, de provocações e de muita descontração, né? De muita descontração. E ganhar clássicos assim, ganhar títulos em cima do rival era um êxtase, né? Era o topo ganhar esses títulos aí. O que eu peço para vocês, se inscrevam no canal, participem aí, coloquem nos comentários o que vocês lembram dessa época, de algum acontecimento dessa época, o que vocês lembram de que aconteceu, que marcaram vocês, quem acompanhou, quem não acompanhou, o que mais ou menos passa na cabeça quando assistiam esses jogos por YouTube, as reprises. Põe aí nos comentários. Beleza, pessoal?